A gente tem que considerar performance como uma interação e não como uma soma. Não adianta eu só cuidar das coisas da minha vida isoladas. Eu preciso tentar conectá-las. E aí sim eu consigo ter a consistência nas minhas ações. Pô, na cabeça ali do CEO, CFO, a galera que tá olhando para número e vê, cara, a gente teve 100 acidentes nos últimos X dias. Aí implementa esse tipo de trabalho, zera a quantidade de acidentes. Cara, isso é retorno, assim, na certa. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E nesse episódio, a gente vai conversar sobre como a neurociência e a psicologia do comportamento podem transformar experiências de marca, esportivas e de performance humana. Comigo hoje o Dr. Vitor Cavallari, psicólogo especializado em psicologia do esporte, mestre e doutor em ciências e cofundador da Sensorial, atuando em esporte, saúde, educação e indústria, aplicando tecnologias para potencializar a performance e a experiência humana. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite, parabenizo também pela iniciativa de vocês. Isso, trazer conteúdo de qualidade, boas práticas, sempre é muito bom. Então é uma grande honra, espero poder bater esse papo bem gostoso com você hoje. Boa, tamo junto, cara. Eu tô com uma expectativa grande aqui de extrair o máximo desse seu cérebro, cara. Então acho que tem um... Dos nossos. Temos aí um bom episódio a ser feito. Cara, e antes de tudo, queria saber como você marca. Cara, que pergunta legal, né? Eu acho que eu marco pela minha paixão que eu tenho pelas coisas que eu faço. Acho que talvez essa seja a minha maior característica e como eu consigo inspirar quem tá do meu lado também. Então, acho que essa, para mim, é a grande chave do negócio, né? Fazer aquilo que você tá gostando, aquilo que te conecta com aquilo que é intrínseco seu, que aí as coisas vêm, né? Você vai se especializando mais, você vai conseguindo gerar valor, você vai conseguindo inspirar mais pessoas também. Então, acho que esse é o meu segredo, assim. Acho que eu marco pela paixão e meu envolvimento, né, nos projetos que eu tô. Então, isso é muito bom, né? Faz o trabalho ser cada vez mais prazeroso e frutífero, né? Boa, cara. Dá pra adicionar algumas coisas. Eu te conheço de outros carnavais, né, cara? A gente juntei muita coisa na faculdade e dá pra somar aí curiosidade. Você foi um cara curioso pra caramba, não aceita não, né, cara? Pô, vamos descobrir, vamos fuçar, vai dar certo. Então, um cara bem positivo, bem otimista, isso... Tá aí, o segredo tem algumas coisas a mais aí, né? Cara, porque eu acho que isso move energia, né, cara? Eu acho que no final das contas, acho que quando a gente tá conectado ali com o que a gente tá fazendo, a gente tem energia pra fazer, né? Tem disposição e não é uma questão de nunca é o suficiente, né? Às vezes a gente se pressiona muito, né? Do que a gente faz nunca é o bastante e a gente fica se cobrando demais, mas não é essa a perspectiva, mas sim de que a gente sempre pode expandir. Né? Então, acho que esse é o movimento, né? O movimento de expansão nossa dentro do nosso trabalho, nosso dia a dia, na sua função como pai, da sua função como CEO de empresa, é uma expansão, né? E o universo está expandindo, né? Isso que é uma coisa legal, a gente também tem que se expandir. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante. E aí, quando a gente olha ciência, comportamento, neurociência, a gente vai entendendo quais são os nossos limites, né? E também quais são as nossas potencialidades, possibilidades. Então, quando eu falo de expansão, eu acho que esse é um movimento que a gente precisa mesmo como ser humano, assim, a gente precisa expandir as nossas capacidades, as nossas habilidades, como a gente se conecta com as pessoas, o que a gente faz no nosso trabalho, né? Quanto mais a gente for ficando mais reduzido ali, né? Mais dentro de uma caixinha ali, talvez a gente não tenha aquilo que de fato vai ser a grande satisfação da nossa vida, mesmo realização, né? Então, acho que a questão é sempre a gente estar num movimento de expansão, isso é sempre importante. Muito bom, cara, muito bom. E falando na formação, então você teve uma formação aí extensa, de muito estudo, como que contribuiu para você entender melhor comportamento, motivação e engajamento? Cara, isso é interessante, né? Eu costumo brincar, né, que a minha motivação para estudar psicologia, eu brinco, né, que quando o jogador de futebol ia pro meu time, jogava muito no time, chegava no meu time, não jogava nada. Eu falava, cara, alguma coisa acontece. Essa pessoa não esqueceu, não esqueceu como que joga futebol. E eu brinco que existe essa motivação porque eu sempre fui curioso em relação a como que a gente se comporta, como que a gente aprende,
como que a gente resolve problemas, né? E isso foi uma motivação bastante importante para mim. E eu tenho essa raiz dentro do esporte, né? De experiências da minha vida, de futebol na rua, de clube, né? Então isso veio como um contexto que eu gostaria de atuar. E aí a psicologia e a psicologia do esporte veio como uma coisa que conseguiu unir bem isso, né, para mim. Então, desde o começo da minha formação, eu pude explorar a parte científica, né, iniciação científica, depois emendei mestrado, doutorado, sempre com uma curiosidade de entender processos. Então, como que o meu estado emocional antes de um jogo afeta o meu comportamento no jogo, né? Como que um estado emocional de um líder afeta o comportamento dele e dos seus liderados, né? Então, isso tudo foram perguntas de pesquisa que eu pude ter oportunidade de estudar, né? Então, sou muito grato ao meu orientador, professor José Lino Bueno, que me abriu portas dentro de um lugar que não tinha um fomento dessa área, né? Não tinha nada de psicologia de esporte na USP em Ribeirão Preto, né? Em termos de disciplina, estágio, pesquisa ali, tinham coisas muito isoladas, né? E aí, de fato, eu consegui ter consistência de estar ali 10 anos dentro do laboratório, podendo fazer esses estudos e podendo ter a oportunidade de aprofundar mais o meu conhecimento ali e também fazendo um caminho que eu gosto bastante de pensar, que é a gente reduzir essa impressão de que a academia e o campo e a prática elas estão distanciadas. Eu me incomodava demais assim com pessoas falando assim, mas e na prática? E eu falava, como assim? A gente está com dúvida de aplicar esse conhecimento na prática? Essa ponte, ela acho que tem culpa dos dois lados, né? Mas às vezes a gente assume como uma verdade que a academia está distante da realidade. Eu não acho que existe essa distância. Eu acho que essa distância é mais uma percepção que foi enraizada em algumas perspectivas do que de fato é real. Porque se eu estou lidando com variáveis A e B, e o estudo controlou essas questões ali para identificar como que essas variáveis se relacionam, como que uma afeta a outra, e eu lido com a variável A e B no meu dia a dia, eu preciso desse enunciado. Eu preciso pegar esse conhecimento e, óbvio, entender o meu contexto, entender a minha prática, os meus limites e poder trabalhar com essa informação, né? Então, eu sempre também busquei quebrar um pouco disso, assim. Então, eu sempre estive muito preocupado de estar no campo, sempre muito preocupado de estar lá na ponta, entendendo esses processos, mas também não deixando de ter aquilo que é o método científico. Então, que é o que? É eu ter a curiosidade, eu ter uma boa pergunta, eu ter uma justificativa e, principalmente, eu ter um método. Essa é a questão, que eu acho que é fundamental. O enunciado científico, né, ele tem o valor quando tem um método que valida ele. Então você vai chegar, você vai fazer uma pesquisa com os seus clientes ali, você vai perceber que 92% dos produtores de eventos têm dor X. Você fala, uau, eu tenho uma dor identificada para 92%. Qual que é a sua próxima pergunta em relação a isso? Sua próxima pergunta vai ser, mas como é que você tem esse dado? Você fez o quê? Você fez uma entrevista? Você fez questionário? Foi online? Não foi? Quantas pessoas participaram desse estudo? Uhum. Você qualificou essa audiência para ver se esse cara preenchia requisitos para ser uma audiência válida para essa pergunta? Ou seja, você vai no método para validar aquele enunciado. E aí, o que é isso? É método científico, sabe? No final das contas. Né? Quando a gente vai participar de um edital, o que a gente faz? Né? Justificativa, objetivos, metas, metodologia, resultados esperados. Ou seja, isso é muito interessante, né? Então, quando eu comecei a aprender de fato o que era ciência, né, e o método científico, eu percebi que a gente está regido por isso, no final das contas, né? Quando a gente vai estar planejando, fazendo um planejamento estratégico, a gente vai fazendo, preenchendo um Canva, né, de uma empresa, fazendo um planejamento de um evento, a gente tem uma linha que é exatamente essa linha, né? Então, para mim foi bastante interessante na minha formação poder me apropriar disso, e levar isso para diversos contextos e fazendo sempre essa ponte de pegar o conhecimento e de fato olhar como que eu poderia aplicar isso, de fato, porque existe essa ponte, né? Não tá, essas coisas não estão isoladas, né? E às vezes, muitas vezes a gente tem esses afastamentos que eu acho que em vez de expandir, que é a palavra que eu usei no começo, a gente se limita. Então, acho que essas são questões interessantes aí. Cara, mas não é fácil fazer isso. Você falando parece simples, e porque você veio também já com a mentalidade de aplicar. Então, cara, eu percebi um problema, ou vários, eu vou buscar isso lá na ciência, e eu vou trazer um método e eu vou aplicar isso. Mas, cara, não é todo mundo que faz isso, não. Você sabe, difícil ter essa relação, fazer essa conexão. Então, é muito importante você falar isso aqui,
pra galera poder, também quem tá no campo e não tá pesquisando, não tá buscando algo mais científico, não tá buscando um apoio que poderia enriquecer o trabalho dela, seja na empresa, enfim, a gente consegue ter essa volta também. Né? Então isso é muito importante. E com certeza a academia ela precisa responder aquilo que é demanda da sociedade, né? Mas isso é muito interessante que a gente vê quando a gente vai fazer uma tomada de decisão estratégica, a gente está querendo o quê para embasar essa tomada de decisão estratégica? A gente está querendo dados, né? E hoje é muito interessante que a gente consegue detectar comportamento de uma forma muito mais fácil do que a gente tinha antes. Então, se eu consigo traquear o que uma pessoa faz no celular dela, eu estou detectando comportamento. E quando eu consigo entender esse comportamento, e esse comportamento ele vira informação para eu tomar decisão, isso é muito melhor. Porque eu tenho uma medida mais objetiva. Porque quando eu dou um questionário para a pessoa, ela pode responder o que ela quiser. E o jeito que ela quiser. Mas quando eu estou detectando o comportamento dela, eu tenho uma informação muito mais valiosa e muito mais objetiva. E aí eu consigo manipular essa informação estrategicamente também melhor. Sim. Né? Ser mais assertivo. Né? Sim, eu li um livro recentemente, li um livro sobre neuromarketing. Sim. Fugiu o nome agora. E eles fizeram um estudo super complexo sobre as pesquisas qualitativas. Então, assim, como as marcas, elas conectam ou impactam realmente na mente humana e esse cara foi pesquisando, ele colocou a galera nos tubos lá de ressonância, uns outros aparatos para medir realmente reação neural, onda cerebral, e descobriu, cara, que a galera mente nas respostas, o questionário ele não traz a veracidade necessária e que esse trabalho de mapear a onda, enfim, conseguiu chegar em decisões muito mais relevantes para propaganda, para marketing, para comunicação, cara. Assim, é irado fazer esse trabalho. Porque isso, no final das contas, é um conhecimento de como que o cérebro percebe. E isso é interessante, né? Saber como que o cérebro percebe, como que ele processa a informação. Porque, no final das contas, o que a gente está falando muito, né, é sobre um processo de atenção, sabe? Então, o que as marcas estão desejando, né? Que elas tenham mais tempo, que o consumidor preste mais atenção nela. E o que é atenção? É tempo, cara. Então, eu costumo falar, né? Tem um professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, Cal Newport, que ele fala que a capacidade do ser humano de manter a atenção é o maior ativo da economia nos dias de hoje. E eu adoro essa frase, né? Acho que ela tem muita veracidade mesmo. E uma coisa que é interessante é que não é só em questão dessa relação de tempo e de atenção, né? Eu costumo falar, o tempo é dinheiro, não, a atenção é dinheiro, né? Porque eu posso estar aqui, mas eu posso estar com a minha cabeça num outro lugar. Então eu posso estar com um indivíduo dentro do meu evento, eu posso estar com um indivíduo dentro da minha empresa, dentro da minha estação de trabalho, mas a cabeça dele pode estar num outro lugar, né? E aí eu vou medir engajamento pela presença dele lá, pelo tempo que ele ficou lá, e não por comportamentos que ele tenha dentro dessa experiência. Talvez não seja a melhor métrica possível. Né? Então, para eu engajar, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Né? Como que eu posso fazer a pessoa se comportar? E eu ter a informação, extrair informação desse comportamento. Né? Então, neuromarketing é uma ciência muito bacana, né? Porque ela vai trazer exatamente isso. Né? O nosso cérebro, ele está recebendo informação de milhares de fontes, né? Então, a gente tem uma série de estímulos visuais chegando, sonoros, táteis chegando, e o nosso cérebro não dá conta de processar tudo com a mesma qualidade. Então ele precisa ter um processo de filtrar a informação para que ele consiga processar isso melhor, e aí sim ele poder se relacionar com o ambiente. Né? Então isso é um negócio que é importante, né? Nosso cérebro, não é que a gente não usa o nosso cérebro todo, a gente usa o nosso cérebro inteiro, né? Mas ele precisa dessa limitação de informação. Se a gente processar a mesma informação que eu tô aqui, tendo que raciocinar, colocando a minha memória para trabalhar, né? Pensando no planejamento do que eu vou falar, e eu tiver com a mesma atenção na pressão que o meu pé está exercendo no chão, eu não vou conseguir falar. Eu vou me distrair, eu vou perder meu raciocínio. Quantas vezes isso acontece? Né? Quando, sei lá, você tá com o celular no bolso, numa reunião, de repente o celular começa a vibrar, e aí você lembra que teu filho
não estava tão legal na escola, e aí de repente perdeu a linha de raciocínio. Né? Eu quase me compliquei aqui, né? Eu poderia perder a linha de raciocínio agora tranquilamente, né? Mas voltei, consegui. Controlei essa impulsividade aqui de ir embora, né? Então, esse é o negócio. Então, nosso cérebro precisa ter filtro, porque ele tem uma capacidade de processamento de informação limitada. Então, isso não é uma questão de falar que nós somos limitados. Não, né? A gente tem que se expandir, né? Mas a gente tem que se expandir entendendo que a gente tem limites e recursos limitados. E quando eu entendo que eu tenho recursos limitados, eu vou entender que eu não consigo fazer 5 tarefas ao mesmo tempo. Eu vou entender por que eu preciso colocar foco, estratégia, meta e ter fontes de metrificação, monitoramento de como que está acontecendo. É por isso que eu vou ter que cuidar do meu sono. É por isso que eu vou ter que me deslivrar de estímulos para passar um tempo de qualidade com a minha família, né? Porque não dá conta de fazer tudo da mesma forma. Então, para eu expandir, eu tenho que entender que eu sou limitado. Né? Então é uma coisa que é interessante, né? É uma boa definição, cara, uma boa conclusão. E, pô, sempre que eu te escuto, eu tô aqui, cara, só aprendendo, sabe? Pô, deixa eu extrair mais um pouquinho aqui do conhecimento do Vitor. E, meu amigo, nesses anos todos de pesquisa, qual que tem um eureka? Tipo, essa foi a principal descoberta que você fez, cara. Isso daqui, de tudo que eu entendi, é o... Cara, tem algumas situações que eu gosto bastante, assim, né? Até do meu grupo de pesquisa em si, né? Pensando na minha formação lá na academia, né? Nos estudos de mestrado e doutorado, a gente teve um grande orgulho de ser convidado para escrever um capítulo de um livro da psicologia do futebol, um compêndio internacional com autores do mundo todo. E o meu orientador, a gente teve a oportunidade de escrever o capítulo 1 desse livro, reunindo todos os insights que a gente teve nos anos de pesquisa do grupo, né, e trazendo isso ali de forma bastante acessível, assim, né? Então, de uma linguagem bem acessível para uma população específica, mas também que seria lido por outras pessoas, com outros interlocutores, né? E a gente traz algumas questões que eu gosto bastante, assim, por exemplo, de medidas de estado emocional pré e pós-competitivo, em que mostrou que adolescentes, por exemplo, após vitórias, eles tinham sensações de mais alívio do que alegria. Cara. Então eu olhava esse dado e falava, nossa, cara, esse lugar tá muito tenso, é muita pressão em cima, né? Eu saí do campo depois de uma vitória com mais alívio que alegria, é porque a cobrança tava demais, externa, interna, não tá prazeroso isso. Como é que isso pode ser um processo prazeroso se ele me dá mais alívio do que alegria quando eu conquisto aquilo que eu quero, né? E é muito complexo isso. Mas será que isso é mandatório para a pessoa que está atuando em altíssima performance, um número 1 de tênis? Então, cara, essa de fato é a discussão, né? E essa é uma pergunta que eu faço para os atletas que eu estou trabalhando, quando eu estou nesse contexto e até em outros contextos também, né? Quando vem aquilo, né? Você sente mais alívio ou alegria? Isso passou a ser uma pergunta que eu faço. Eu tô pensando nisso, cara. Interessante. Então, acabou o evento, fala, ufa, né? É mais alívio ou os dois? Fizemos, né? Entregamos, né? Então, é uma parte dos resultados. Aí outros resultados, né? A gente teve resultados bastante interessantes de como que o estado emocional do líder pré-jogo influenciava seus comportamentos de liderança. Isso são coisas bastante interessantes, né? Isso dentro das minhas pesquisas, né? Mas dentro da sensorial, que aí foi minha veia empreendedora, né? A gente aplicando neurociência, avaliação, treinamento cognitivo, a gente consegue perceber que, de fato, a gente consegue evoluir performance cognitiva de atletas que já tem uma performance cognitiva destacada de não atletas, com treinamentos específicos de maneira aguda. Né? Então a gente trabalhou com o goleiro da seleção brasileira, o melhor goleiro do mundo na temporada, que foi o Ederson, e a gente conseguiu identificar possibilidades de promover ainda mais benefício da performance cognitiva dele, melhorando uma performance cognitiva já altíssima, atendendo aquilo que era a demanda dele em campo. Né? Então isso é um case de um atleta ali. Mas dá um exemplo, eu conheço um pouco lá dos treinamentos, dá um exemplo dessa melhoria. Não, isso a gente perceber, assim, né? A gente mapeia a atenção,
tempo de reação, qualidade dessa reação, tomada de decisão, controle de impulsividade, visão periférica, valências cognitivas, de performance, principalmente visomotora, né? E a gente percebe dá número para esses indicadores. E a gente vê que, por exemplo, um goleiro, né, que tem maior parte do tempo ali, muitas vezes ele vai estar sem ação, e agora você considera um goleiro na época do Manchester City, num time do Guardiola, que ficava com 75% A bola não chegava lá. Né? Então, a capacidade dele manter a atenção ao longo do tempo é algo difícil, e é muito difícil mesmo. Né? A gente não é robô para ficar lá, né? A gente vai se distrair durante um período de tempo, né? Principalmente quando a gente está sendo pouco estimulado. Então, a gente olhou para isso e falou, olha, a atenção dele a gente consegue ainda melhorar, né? Para ele conseguir ter menos distração e conseguir ter mais reserva. E quando ele for exigido, ele tá pronto, tá melhor preparado, mais atento. E isso foi uma coisa que ele, inclusive, reconheceu numa coletiva de imprensa. Que legal. Numa convocação da seleção, né? Que ele traz esse aspecto mesmo, né? Dele ter trazido isso para a preparação dele extra-clube, né? Então, trazendo estimulação de protocolos neurocientíficos mesmo, né? Protocolos ali que a ciência validou, que a gente gamifica, transforma em jogos e expõe o atleta a esse tipo de intervenção, seja realidade virtual, seja através de tablets, celulares, enfim, multiplataforma. Então, são de fato protocolos, interações, jogos que ele vai fazer, que vão trabalhar essas competências que ele vai precisar usar dentro do campo, né? Então, se eu estou falando costumo brincar, né? Como é que o treinador nas antigas desenvolvia a atenção? Falava, presta atenção pro atleta. Isso era o que ele tinha na mão. Mas como é que eu desenvolvo a atenção para falar além de um presta atenção, né? Eu, de fato, estimular esse processo. E eu consigo fazer isso de forma isolada e eu não preciso que isso seja tão específico da modalidade, porque eu tenho a plasticidade cerebral, que vai fazer com que esse cérebro seja mais plástico, mais adaptativo e consiga fazer essa transferência. Então, da mesma forma que eu trabalho o físico, né, então vou trabalhar o específico físico para ganhar força, potência, uma série de valências físicas. Ninguém duvida que isso vai ser importante para um atleta transferir para a hora da competição. Mas ele faz isso lá na academia, de maneira específica, isolada, com certa carga, com periodização, mas o benefício que ele quer é lá dentro de campo. Por quê? A cognição seria diferente. Então eu consigo também trazer de forma isolada, nem tão isolada assim, porque nosso cérebro não dá para compartimentalizar dessa forma, mas de uma forma específica, periodizada, programada, para eu ter estimulação desses processos e isso deixar esse cérebro melhor preparado para o dia a dia, melhor preparado para a competição, melhor preparado para uma demanda maior, né? Porque eu tenho muitas vezes, dentro de um esporte, né, de alto rendimento, um determinado número de tomadas de decisão muito grande num curto espaço de tempo. Então estima-se que um jogador de futebol, por exemplo, ele toma cerca de 6 a 8 mil decisões em 90 minutos. E isso é basicamente aquilo que a gente toma de decisão num dia normal nosso. E ele toma em 90 minutos, ou seja, é muita carga. Então se esse cérebro não está preparado, ele não vai ter condição de executar isso. E a gente muitas vezes não deu muito número para isso, né? Não tinha muita luz para isso. Então a sensorial veio para trazer essa luz, né? Às vezes eu vejo queda de performance, o atleta tá fisicamente bem, tal, de uma série de coisas, mas não tá performando. Às vezes tem alguma coisa que é uma raiz de âncora ali da performance, que não deixa essa performance expandir, que é cognitiva, que eu não tinha visto. E às vezes a gente tem o contrário, a gente vê atletas performando altíssimo, e aí a gente vê que a cognição dele tem uma performance mediana, por exemplo. Aí o pessoal fala, uau, mas como assim? Ele performa tanto assim, tem uma performance cognitiva mais baixa. Porque a questão é que talvez as outras valências também, elas estejam dando tanta vantagem para ele, que essa atenção mais baixa, ou essa falta de controle, não impacte tanto assim. Mas imagina se a gente consegue ganhar isso ainda. A gente tem performances ainda mais expandidas, né? Então isso é um negócio que é interessante, né? Não é causa e efeito. Acho que uma coisa que eu já tinha isso fomentado em mim, né, nos estudos e tal, mas cada vez mais eu vejo na prática, é que a gente tem que considerar performance como uma interação e não como uma soma. Então vou fazer A, B, C, D e vou colher E, como se eu fosse uma soma simples desses fatores. Então eu vou trabalhar
um aspecto físico ali, eu tenho minha preparação física, eu tenho minha preparação técnica, e aí eu tenho minha preparação psicológica. Aí se eu fizer um pouquinho de cada uma das coisas lá, eu vou colher com certeza um resultado. Não é tão simples assim. Eu vejo uma interação dessas coisas. Então, se eu não estou fisicamente bem, isso impacta uma série de outras coisas, né? Eu não vou ter a técnica bem refinada. Se eu estou fisicamente mal, talvez eu tenha que mudar minhas tomadas de decisão, porque eu não vou dar conta de fazer aquela decisão que eu pensei. Se eu estou com mental, estou com muito estresse, muita ansiedade, eu vou ter repercussão física. Então essas coisas elas estão conectadas. Então acho que também uma eureka legal, assim, né? E não é uma eureka minha, né? Mas é uma eureka de uma constatação que já está estabelecida, mas que eu falo, meu, isso é muito verdade. É que performance é interação, né? Então, olhar para isso é bom. Não adianta eu cuidar das coisas da minha vida isoladas. Eu preciso tentar conectá-las, né? E entender a influência de um na outra, né? E aí sim eu consigo ter até mais, vamos dizer, consistência nas minhas ações, né? Quando eu consigo perceber como que uma coisa está afetando a outra. Incrível, cara. Muito interessante. Eu não vou nem perguntar aqui como você tá mede performance, olha que aí a gente vai algumas horas aqui para explicar isso. Mas para seguir a linha da sensorial, como que você traduz isso para o mercado empresarial? Eu sei que vocês têm também trabalhos dentro de empresas que traz essa gamificação, essas atividades e vocês melhoram muito a performance dos profissionais. Conta um pouco dessa história. Cara, essa história é muito interessante, assim, a gente, no começo da pandemia, a gente tava com uma situação bastante complexa ali, porque o esporte de alto rendimento, que era o lugar que a gente atuava, ele parou, né? Então a gente tinha treinamento junto ao COB, então tinha atletas com um grande potencial olímpico já treinando e fazendo medidas de performance cognitiva, já com estimulações também. Então é o caso, por exemplo, da Ana Marcela Cunha, que foi campeã olímpica da maratona aquática, a gente periodizando treino para ela ali semanal, trazendo junto com o treinador dela, Fernando Pocente, na época, né, um trabalho bastante interessante de estimulação cognitiva, preparando ela para um pré-olímpico importante que ela ia disputar no ano da Olimpíada. Estou falando de janeiro de 2020. Aí, de repente, março, tudo parado e a gente tendo que se virar. E aí foi nesse lugar que a gente teve a primeira oportunidade de ir para a indústria, num sentido de um contexto de uma petroquímica que estava com a operação parada, e aí iam reativar essa planta. E essa reativação ia dar problema, né? Ia ter dificuldades, a questão de manutenção, uma série de questões que ia estressar demais a operação. E esses operadores industriais ali, o pessoal que fazia toda a parte produtiva ali, principalmente quem conduzia ali, né, toda a produção, né, nos painéis, pareciam controladores de voo, mas controladores da produção industrial ali. Eles estavam 2, 3 anos parados. E aí qual que foi a demanda, né? A gente tem que deixar esses caras cognitivamente preparados para a gente reativar essa planta. E aí, através de intermediários ali, de contatos e tal, a gente falou assim, olha, a gente tem o que a gente aplica com atleta olímpico. A gente pode simplesmente aplicar isso para dentro dos operadores de painel. Os caras vão para dentro. Aí, então vamos lá, vamos pilotar com 23 e vamos ver o que dá. E aí foi no meio da pandemia, a gente está já trabalhando com avaliação e treinamento com o que a gente fazia com o atleta olímpico mesmo, que a gente teve lá alguns atletas que foram para as Olimpíadas de Tóquio aí 2021, que a gente estava monitorando e acompanhando. A gente fez a mesma metodologia lá. E aí, quando a gente viu os resultados, a gente conseguiu em 5 semanas melhorar indicadores de performance cognitiva deles, melhorar a atenção, melhorar o controle de impulsividade, que é a nossa capacidade de inibir planos já pré-programados, sabe? Como a gente inibir erros, né? Basicamente, né? E a gente conseguiu trazer esse valor, sabe? Pô, então, de forma aguda, né? Então, isso foi trazendo pra gente um case que a gente foi entendendo que a gente tinha um público muito interessado nisso, muito na perspectiva da segurança do trabalho, principalmente naqueles indivíduos que trabalham com situações de risco. Então, a partir desse case, a gente expandiu lá, né? Então depois a gente teve uma segunda rodada lá de intervenção, já com um grupo maior, né? A gente triplicou o grupo ali, trabalhando nessa mesma metodologia, mas também já adaptando
as intervenções para aquilo que é o ambiente industrial, em termos de carga, porque os caras não têm tanto tempo. Imagina tirar alguém da produção, meia hora para fazer um treinamento uma vez por semana. Putz, cara, isso me custa tanto, Nossa, né? isso custa demais. Então a gente precisa fazer esses ajustes, né? Tanto que a gente teve uma operação bastante interessante num frigorífico. A gente trabalhou com 156 colaboradores, de maneira descentralizada, então 12 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente capacitando a equipe do RH, da segurança do trabalho, para aplicar os exercícios cognitivos no computador para pessoas que, por exemplo, semi-analfabetas ou com um nível de escolaridade bastante abaixo. Mas como é game, no final das contas, Todo mundo pode fazer. a pessoa consegue executar. Então a gente trabalhando nisso, então a gente conseguiu pegar ali 10 semanas de intervenção, tanto com gamificada ali, com os nossos protocolos no computador, pessoa fazendo ali as atividades, quanto também de conteúdos mais voltados para a área de saúde cognitiva. E quando a gente reavalia a atenção com ferramentas que eles estavam utilizando lá, a gente tem um impacto enorme, trazendo pessoas que estavam muito abaixo do nível de atenção dividida e atenção sustentada e colocando essas pessoas em 10 semanas num nível até acima do que é esperado para a faixa etária. Então isso é bastante interessante. O nosso cérebro, ele estimulado, né, de forma objetiva, ali, certa, ele vai responder. Né? Então isso é uma coisa que é bastante interessante também. Cara, muito bom. Aí na hora que, pô, na cabeça ali do CEO, CFO, a galera que tá olhando para número e vê, cara, a gente teve 100 acidentes nos últimos X dias. Aí implementa esse tipo de trabalho, 20, 10, zera a quantidade de acidentes numa planta. Cara, isso é retorno, assim, na certa. A empresa fica muito feliz com esse tipo de trabalho. E uma questão é que a gente tem esgotado as possibilidades de melhoria de processo e dos dispositivos. Então o processo ele já está redundante em certo ponto para que a pessoa evite algum tipo de... Mas no final das contas existe ainda o fator humano lá. E muitas vezes a gente não olha para esse fator humano. E aí quando a gente olha, a gente quer mais produtividade e só produtividade, né? Então como que a gente faz a gente entra nesse lugar para falar assim, olha, existe um balanço de produtividade e segurança que às vezes é difícil de manejar. Muitas vezes eu vou aumentar a segurança da minha operação, diminuindo produtividade, porque eu estou colocando outros dispositivos ali. Né? E a gente já viu situações assim de empresas que falaram assim, cara, a solução de vocês é muito legal, mas antes eu preciso resolver uns problemas comportamentais aqui de uso de IPI. Então eu preciso melhorar minha cultura aqui de segurança ainda, mas eu vou chegar em vocês ainda. Eu quero isso daí, mas não é o meu momento. E outras empresas que já têm uma cultura de segurança bastante avançada, que fala, opa, isso é uma solução bacana para fator humano aqui, que eu não tenho uma perspectiva mais inovadora. Né? Então isso é interessante, a gente trabalhar também o operador da máquina. E nesse mundo que a gente está de muita automação, né? Daqui a pouco vindo cada vez mais inteligências artificiais, robôs fazendo os trabalhos até mais braçais, inclusive, né? Em algumas circunstâncias, né? Os trabalhos de alto risco, a gente vai ter um processo ainda para isso acontecer. Né? Então até lá a gente vai ter muita gente ali. E quando não tiver essas funções acabarem, vai ter gente dando manutenção. Não vai ter jeito. A gente vai ter que cuidar do ser humano ali. Né? Então essa é a nossa perspectiva. Né? Trazer segurança, saúde, e isso vai impactar em performance e segurança. Mas a princípio, o primeiro objetivo é a segurança. A performance vem junto, né? Então, nesse caso, né, da segurança do trabalho. Mas óbvio que a gente pode olhar dentro de questões de produtividade. A gente teve um case também interessante que a gente conseguiu mapear toda uma parte administrativa da empresa, financeira, operação, e a gente mostrou para as lideranças e para a RH que 70% do quadro de colaboradores estava com uma performance cognitiva abaixo do que era esperado para o seu grupo de referência. Quando eles olharam esses dados, eles olharam muito mais para a operação deles, o ambiente que eles estavam, o estresse operacional, e falaram, olha só o que a gente está causando. Eles não foram, é culpa dos caras, né? O que estamos fazendo com esse ambiente? O que estamos fazendo porque é muito significativo. Eu ter 15%, beleza, vamos lá, vamos entender um pouco mais, mas 70% é muita coisa. Então não tem jeito de eu me colocar para fora disso. Isso é uma maturidade bacana,
né? Sim. Mas é dado objetivo. E aí não é questionário, sabe, cara? Esse é o negócio. A gente tá pegando comportamento. Então, quando a gente fala de pegar comportamento, aí muda o cenário. Porque o cara tá jogando um jogo e esse jogo tá extraindo informação. Tempo de resposta. Como é que a pessoa tá, não tá? E ó, cara, a atenção tá assim. Né? E não, ó, quando você avalia sua atenção aí de Ah, pô, minha atenção tá tá ótima. ótimo, pô, não me distrai, não, minha frequência, não, tá tudo tranquilo. Então, isso traz mais valor também pra informação e pro desdobramento da informação Sim. também. Muito bom. Cara, e o que mais a gente pode aprender com o esportivo? O que mais que você tem aí guardado, que você viu no mercado, nesses atletas de alta performance e que daria para extrair mais e trazer para o nosso mundo corporativo, empresarial, esse dia a dia, a gente que está aqui sentado no computador, trabalhando, enfim, indústria, todo mundo que não tem acesso a esse tipo de informação. Cara, uma coisa que eu vou estar enviesado nessa minha resposta, porque ela tá muito latente, muito recente em mim, né? Mas a gente está trabalhando dentro de clubes de futebol, por exemplo, Corinthians, Bahia, Botafogo. Hoje a gente está já implementando toda a parte de avaliações e treinamento nesses clubes, né? E outros clubes de Série A já foram clientes nossos, seleções de base, etc. E, cara, o tal do controle de carga, hoje, pra mim, é algo extremamente diferencial. Não é quem treina mais, é quem treina com melhor qualidade, né? Então, essa é uma questão muito, muito, muito importante. Então, eu tenho visto cada vez mais dentro do esporte de alto rendimento que quando a gente começa a monitorar elementos que muitas vezes eram negligenciados ali, o que mais importava era o talento do cara, né? Então o cara lá, ele vai pra noite, não treina direito, foge de treino, foge de competição, mas entra lá no campo e resolve. É, Mudou isso. mudou. Por quê? Porque isso não vai conseguir dar conta da exigência atual, né? E quando a gente começa a olhar, pô, como é que tá o corpo desse atleta? Como é que tá a alimentação desse atleta? Como é que tá o sono desse atleta? Cara, o sono é um elemento extremamente importante para performance. Extremamente importante para performance. E aí, a gente vem de uma cultura, pelo menos eu vim de uma cultura que, assim, enquanto você tá dormindo, tem alguém estudando. Trabalha enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Né? Sim. Então, a questão que eu reflito assim mesmo será mesmo que o que importa é quantidade? Né? E o esporte de alto rendimento tem mostrado é que se eu controlo carga, eu consigo extrair aquilo que de fato o atleta tem de potencial, previno lesão. Cara, imagina uma lesão para um atleta no ano olímpico. Pô, acabou. Cara, imagina uma lesão dos caras que estão indo para a seleção agora com uma Copa daqui a pouco. Cara, é muito complexo isso. E óbvio que eu tenho lesão por diversos motivos, né? Posso ver um cara me dar uma entrada desleal e eu ter um entorse, um rompimento de ligamento. Beleza, né? Mas a questão é que existem outros tipos de lesão que é por sobrecarga, cara. Porque é falta de informação, que é falta de questões da gente entender os limites físicos, né, os limites cognitivos também. Porque às vezes se o cara tá fadigado mentalmente, ele também tá com maior risco de lesão. Então é isso que eu falo, né? Os talentos todos que a gente fica se vangloriando, né? Cara, será que o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele disputou 2 Copas, cara. 2 Copas, né? Com um talento desse não deveria ter disputado 4? Talvez, né? Talvez, né? Talvez. Né? E não era o cara que resolvia, né? Mas é isso, né? Então, assim, e aí? Talento vai resolver até Você não vai resolver quantas Copas que o Romário jogou? Não é o cara que resolvia? Ele jogou quantas Copas? Também jogou 2, sabe? Então, esse é um negócio, assim, né? Então a gente fica muito nesse lugar de o talento, ou o talento ou fazer demais. Talvez a questão seja o fazer certo. O fazer consciente, o fazer dentro de respeitos com o corpo, com os limites, mas a partir da compreensão disso. Se eu não tenho a compreensão disso, eu não sei como ajustar a carga. Se eu não tenho métrica, eu não tenho como ajustar. Então você vai no departamento de fisiologia de clube aí, cara, você fica
maravilhado, né? E aí chega comentarista nas rodas de conversa lá que fala, não acredito na ciência, esses caras aí não sei o que, não sei o que lá, e começa a Prender esses criticar caras. tudo isso, né? E fala assim, "Meu, você tá jogando a favor ou contra, né? Ah, A gente tem uma base bastante importante. A galera lá fora tá fazendo tudo isso, a gente já tem um tempo sem ganhar a Copa, né? Sabe quanto tempo será que a gente vai ficar sem ganhar a mas Copa? quantos anos? Não, assim, a gente tá torcendo, estamos Sim. torcendo a favor, mas são reflexões, sabe? Então eu vejo que o controle de carga hoje, o que o atleta de altíssimo rendimento faz, é uma coisa que a gente pode trazer pra Trazer. gente também, né? Interessante. Se a gente pegar esportes individuais também, a mesma coisa, né? Isso fica cada vez mais evidente. Então a gente tá vendo aí vários tenistas já o número 1 do mundo quebrando ali. Não tá teve primeira rodada de torneio importante, o Sinner não dando conta, né? Uhum. Então, pô, que limite é esse físico, né? Que a gente tá tendo ali. Então precisa controlar cargas, né? A gente precisa olhar a qualidade versus a quantidade. Boa. Trazer pro dia a dia aqui do homem médio, vai? Se eu pensando em carga, se eu tiver que escolher alguma coisa para priorizar, porque nem sempre a gente consegue priorizar tudo. Sono, alimentação, esporte. O que que você priorizaria? Atividade física. Atividade física. Isso. Então é melhor eu fazer uma atividade física e dormir menos, se eu tiver que escolher alguma É coisa. porque, de alguma forma, vai impactar, vai melhorar seu sono também, Ah, né? E aí melhora o humor também, outros hormônios ali, né, aparecendo, outros neurotransmissores também, né? E uma parada que é muito importante também, cara, que é uma discussão ampla aí, mas a gente precisa tirar um pouco mais de dopaminas instantâneas e a gente precisa um pouco mais de ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Então, a ocitocina, ela é liberada na relação pessoal, cara. É abraço, é beijo, sabe? É isso que vem a ocitocina, sabe? Então, tá com teu filho, né? Rela nele ali, né? Esteja ali, né? uhum. E a gente tá superficializando as relações, cara, muita relação digital. Então, eu colocaria. E quando a gente tá com esporte ali, numa prática, às vezes a gente tem até um aumento dessas oportunidades de relações sociais. Então, eu coloco como um grande remédio para nossa saúde mental, para nossa performance mental, a atividade física e esportiva. Ela Muito é bom. um melhor remédio. Não inventaram um melhor remédio para o cérebro que isso. Muito bom. E provavelmente não, com certeza. Eu pratiquei qualquer esporte ou modalidade que seja, vou liberar os hormônios que, enfim, são liberados. Provavelmente eu vou ficar um pouco mais. Claro, eu vou ficar mais cansado, provavelmente eu vou ficar com sono mais cedo, eu vou dormir mais cedo, eu durmo um pouco mais, aí vira um ciclo a partir da prática esportiva. É. Então não é durma mais, se você puder escolher alguma coisa, treine, que o sono vem depois. Mais ou É menos óbvio que isso. sim, tem alguns relatos assim, né? Que quando a gente faz uma atividade esportiva muito próximo de dormir, a gente vai ter alguns problemas nisso também, né? Mas a questão é se fosse começar por alguma coisa, é gerar movimento. Isso traz bastante benefício físico e mental, com certeza. Muito bom. Muito bom, cara. E a gente falou um pouquinho de neuromarketing. Tem algo que dá para trazer aqui para os profissionais? A gente tem uma audiência que tá dentro de grandes companhias ou tá dentro de dono de agência e tá trabalhando com comunicação, publicidade. O que que dá para... Galera, olha para isso. Eu acho que é a questão de voltar à disputa da atenção, né? E eu acho que isso é importante. E aí, sempre que eu estive aqui, né, nos momentos que você me convidou para estar junto com a equipe, etc., a gente também muito falou de memórias, né? Isso é uma coisa que é interessante também, né? Muitas vezes, quando a gente desperta essa atenção, a gente tem a atenção desse público e a gente, de alguma forma, a gente afeta esse público, né? Tem algo que mexe com alguma questão mais de sentimentos, a gente provoca emoções ali, a gente tem uma possibilidade maior de uma retenção dessa experiência, dessa memória, né? Uhum. Então, você vai fazer um exercício. Que marcas que você lembra da sua infância? Talvez as marcas que você se lembre da sua infância era de algo que tinha algum tipo de relação de afeto com você, né? Ou que você tem alguma memória positiva ou até mesmo negativa, né? Então essa é uma questão que é interessante, né? O nosso corpo, nosso cérebro, ele tá querendo nos proteger, né? Então ele é programado para gastar menos energia,
e nos proteger, né? Então, se a gente está diante de situações negativas, a gente teve experiências negativas, né, diante de determinada situação, nosso cérebro quer proteger a gente daquilo lá. Não quer nos expor de novo aquilo. Ele vai tentar evitar isso, né? Então, de onde surgem os traumas, né? De experiências, de fato, negativas, que o cérebro tá buscando uma forma de se proteger daquilo, né? E aí, aí eu tenho um evento ruim. O evento mas gerou experiências ruins, aconteceu algum problema grande ali que afetou as pessoas. Essas pessoas não vão esquecer dessa experiência. Elas vão contar desse evento. Nossa, eu fui lá. E, cara, você não acredita que aconteceu, né? Vai contar de algumas vezes. E aí, então esse é um cuidado. Mas também o inverso também é verdadeiro, né? Quando a gente tem experiências marcantes, né? E que a gente consegue ter atenção e gerar esse sentimento, a gente vai reter aquilo lá por mais tempo. A gente vai promover isso mais. A gente vai ter essa memória mais viva dentro da gente, né? E vai conseguir consumir mais sobre isso também, né? Então eu costumo sempre fazer essa relação, né? Quais professores que você lembra da sua infância? Você vai lembrar ou dos mais legais, que eram os parças, ou dos carrascos, né? Ah. Então isso que é isso. Qual é o evento que você vai lembrar? Ou aquele que deu errado, que você não vai mais, né? Não é essa, ou sim, aquele que sim. te falou, cara, isso daqui foi uma experiência que mudou minha forma de enxergar determinada coisa, né? Minha forma de pensar, então isso Sim, é sim. interessante. Cara, e falando em memórias, que é das palavras que a gente usa, o mercado usa experiências, memórias e tudo mais. Sob a ótica do estudo, da academia, o que são memórias? Como elas são construídas? Por que o mercado está usando isso? A gente está se apropriando de algo que é científico, né? Cara, né, a gente tem uma questão que é interessante, né? A gente tem a nossa memória, nosso HD, ele tem limite, né? Então, muitas vezes a gente fala das memórias, coisas que a gente vai reter e vai deixar lá guardadinha a longo prazo, etc. E isso tem um funcionamento dentro do nosso cérebro. A memória que é a mais recente, para a gente lidar com as coisas que a gente está fazendo, que muitas vezes é chamada de memória operacional, memória de trabalho, ela tem um funcionamento totalmente diferente. Aí o que acontece lá dentro do nosso cérebro? À noite, quando a gente dorme, nosso cérebro vai lá e revisita tudo que a gente fez. E fala, ó, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra lá. Como se fosse uma organização ali de retenção daquelas aprendizagens, né? Então, eu costumo brincar que muitas vezes, se você estudou bem, produziu bem no seu dia a dia, dorme bem naquele dia, né? Aí o que a pessoa pra poder organizar bem, para o seu cérebro trabalhar offline, revisitar essas vias que foram construídas a partir dessa experiência, dessa aprendizagem. Aí a galera vai lá, trabalhou bem, então vou encher a cara e pro happy hour, dormir mal pra caramba. E retém menos isso daí, né? Mas quando a gente tá falando de memória, a gente tá falando de um processo extremamente complexo que envolve até mecanismos de ordem límbica também, né? Que é a parte emocional também, né? Então, quando a gente vai gerando esse mecanismo, tem várias estruturas ali, não vou entrar com detalhe, mas elas vão contribuindo para que a gente consolide isso e retenha isso na nossa memória de longo prazo. Né? Então a gente tem sempre olhar isso. A gente tem a memória que é o nosso HD, que vai ficar retido ali, e também aquilo que é das variáveis de manipulação que a gente tem no ambiente. Né? E muitas vezes a gente precisa trazer experiências para as pessoas para que isso vire uma memória de longo prazo. Né? Então o grande objetivo das empresas talvez seja colocar essas experiências dentro da memória que a pessoa vai se recordar, né, por muito tempo, e não ser um evento que de repente eu perdi os contatos, isso passou na minha atenção e eu não retive, isso não encontrou um lugar de afeto, não encontrou um lugar de elaboração e eu consolidei, mas isso passou por mim, né? Então tem muitos conteúdos que a gente vê que é rápido e que às vezes passa, né? E às vezes o conteúdo que passa e que pegou algum lugar para você vai ver de novo. Aí você vai ficar com aquilo na cabeça. Mas muitos outros é o quê? Ele tá ali. É um rolar pra cima também. A sua memória, quanto mais você tá rolando o dedo pra cima, mais sua memória tá rolando pra cima também. Né? Uma brincadeira aí, né? Então, não tem ciência nessa relação. É só uma metáfora, mas é um elemento perguntar importante. alguma coisa, se existe algo nesse sentido. Tô aqui fazendo um paralelo com evento mesmo.
Por exemplo, ontem a gente estava com o ASICS e a gente está fazendo um trabalho de captação de patrocínio para a corrida deles, uma corrida bem famosa, bem grande. E esses eventos maiores têm uma régua enorme de contato, de comunicação. Cara, o lançamento do produto, depois a venda do ingresso, a retirada do kit, e-mail marketing, mídia social, é influenciador que posta, não sei o que lá. E daí tem a corrida, tem a medalha, depois o cara chega em casa, tem a foto. Quanto mais pontos de contato eu tenho, melhor. Tem um número, tem um período. Ai, cara, eu não tenho Não essa sei se informação. não sei se tem algo nesse caminho. Mas como eu disse, se a gente está gerando comportamento, a gente tem uma métrica mais legal. Então, se eu Tá. produzo elementos que eu consiga gerar comportamento, então tem muita questão da motivação extrínseca, né? Que é o status, a imagem, as redes sociais, o número de curtida que eu tenho. Isso é motivação extrínseca, né? E isso é um fator motivacional bacana. Então, num evento, eu tenho que gerar a oportunidade da pessoa fazer isso. Então, eu vou criar o espaço Vai ter Instagram, pódio, vai dar um tal. pódio, vai ter isso, vai ter aquilo. O cara vai receber uma medalha bacana para ele poder postar isso lá, etc. Eu tenho que gerar essa a condição dessa pessoa, né, ter esse comportamento. E aí eu vou medir, né, o Uhum. quanto que eu tenho de hashtag, quanto eu tenho de marcação, quanto que eu tenho. Aí eu metrifiquei comportamento, né? Legal. Então, quando eu consigo metrificar comportamento, né, que é o que a pessoa tá fazendo com aquela informação, quanto tempo que ela tá ali, né, como que foi essa experiência, isso é bastante interessante, né? Então, acho que acho que o segredo nesse caso, assim, é a gente tentar extrair comportamento para a gente conseguir medida a partir disso, né? Então, isso é produzir experiência para o indivíduo mesmo, né? Uhum. Eu lembro de uma questão falando de corrida, né? Eu estava em Nova York quando teve a maratona de Nova York, mas assim, na semana anterior, assim, eu estava indo embora quando, no fim de semana da corrida, da prova. E, cara, eu fui num lugar que recebia o pessoal para retirada dos kits, etc. E era um lugar, cara, assim, incrível, né? Aí você chegava lá, você falava assim, meu, eu tô dentro de uma experiência de uma magnitude gigantesca, assim. Quem tava ali já tava na prova ali, na retirada do kit, o cara já tinha um sentido do quão grandioso era o evento que ele tava, né? Algo que parava Manhattan ali, de repente você começa a ver a estrutura, e isso tava na experiência desde o começo, né? Então acho que esse é um negócio que é interessante pensar, assim. Muito bom, cara. Muito bom. Você falou do extrínseco. Do intrínseco tem alguma. Cara, o intrínseco é aquilo que independe do que tá fora, né? Aham. Então, normalmente quando a gente tá falando das nossas motivações, a gente tem sempre essas duas coisas combinadas. Mas qual que é a beleza da motivação intrínseca? Que é a paixão que a gente tem, né? Que é quando a gente faz, a gente se percebe como pertencente àquilo. O cara que corre não porque ele tá ganhando mais like, mas porque ele gosta, ele vê aquilo como benefício para ele, ele consegue ter benefício direto daquela prática, né? E Uhum. isso fomentando coisas que estão ali dentro dele, ali, né? Isso é interessante, por quê? Porque se eu só tenho uma motivação externa, se eu não tenho resultado, eu não me mantenho lá fazendo, né? Na intrínseca, se eu tenho uma consolidação melhor da motivação intrínseca, mesmo sem resultado, eu me mantenho mais tempo. Eu posso parar, mas eu me mantenho mais tempo, né? Animal. Então, eu acho que isso é uma coisa que é legal. Então, quando a gente traz esse espírito, né, de que o tênis, ele não é um tênis, mas ele é parte do teu corpo para correr, tipo, ele é parte do teu corpo, sabe? Ele não é externo, ele tá dentro, ele é você, é a sua performance. Não é performance no tênis, ele vai te ajudar, Ah, mas é a sua performance, ele é parte de você, ele vai te, não. sabe? É um lugar que você vai trabalhando a Mais identidade, dentro. sabe? Dentro, né? É. Contato, relação, sabe? Cara, tô aqui pensando, pô, o que dá pra gente fazer de diferente? Dá um exemplo, ver se faz sentido. Cara, pensando em corrida, uma ação que ela é pro indivíduo. Então, o que eu tô pensando aqui? Depois que você correr essa prova, você vai chegar em casa e você vai escrever um bilhete para você mesmo e você vai abrir só daqui a um ano para ver o recado que você deixou. Isso vai trabalhar mais o interior, não é uma ação que aparece para a marca ou para a mídia social ou para o brother ou para a família, mas é um trabalho
mais intrínseco, talvez. A coisas nesse caminho faria muito sentido. Isso daí vai pegar mais esse lugar mesmo. Ah, tá bom. Eu tive uma experiência interessante com corrida. Eu não tive. Foi indireta, né? Mas quando eu tava no intercâmbio mesmo, que é essa situação que eu contei de Nova York, foi nesse período. Tinha um do grupo que eu tava dentro de um projeto, um programa de mentoria que eu participei, uma cooperação Brasil-Estados Unidos, e tinha alguns dos meus colegas na Filadélfia, e tinha um projeto na Filadélfia que era, não me lembro o nome exato, mas era tipo, mais ou menos como Run at Philistyle, era Philistyle Run, né, uma coisa assim. Que o que os caras faziam, assim, que era interessante? Eles entendiam que tinham pessoas que corriam com diferentes níveis. Aham. E as pessoas numa prova de 5 quilômetros, por exemplo, umas iam terminar em 23 minutos e outras iam terminar com 45. E o que eles faziam, né, dentro desse grupo? Quando a pessoa ultrapassava a linha de chegada, ela ia voltando, cara, pra meio que buscar o restante do grupo, sabe? Pra terminar, pra que no final Continuava correndo. ele voltava Aham. devagar, mas o que acontecia? Qual que era o negócio? Era chegar no último do grupo e chegar todo mundo junto de volta. Legal, E, cara. cara, eu pirei nesse negócio. Eu falei assim, cara, que negócio louco. Porque a Sacada boa. experiência do pessoal falando desse senso de pertencimento, aí tá um pouco mais do street, mas afeta bastante ali a pessoa ali. Cara, Não tô eu achei, sozinho. não tô sozinho. Ah. E aí os caras chegavam todos juntos no final. Então chegava o grupo todo na corrida, assim, 5 km. O cara que ficou em primeiro chegava, Voltava. chegava junto, Que cara. legal. Nem que assim, cara, não aguento mais. Eu só vou conseguir voltar para correr os próximos 100 metros. Beleza, ele ficava esperando até o grupo chegar. Então também tinha essa parada. E, putz, eu achei isso incrível, assim, o senso de pertencimento Incrível. muito legal. Que legal, cara. Que legal. Vou seguir aqui no evento, hein? E a gente olhando, cara, aplicação, então, numa feira, num evento corporativo, tem palestra ou um encontro anual da empresa tal, que bota todos os colaboradores juntos. Não se mede muito bem o resultado desses projetos. A venda eu consigo medir se eu estou com um stand, eu estou lá fazendo meu trabalho, vendendo meu produto, meu serviço, ou eu vou medir depois de 30 dias, 60 dias eu tirei tantos pedidos. O processo de venda ele é um pouco mais fácil de medir, mas eu ainda não estou falando no impacto emocional ou no impacto de vínculo com a minha marca e, cara, no máximo tem um NPS. Que a gente poderia fazer de diferente, cara? Você tem alguma luz aí pro mercado? Cara, né, a questão de metrificar comportamento, eu ainda fico um pouco nessa tecla, mas essa questão a pergunta que pode vir depois é que valor que tem isso, né? Então, acho que esse é um ponto, né? Que talvez seja uma questão interessante, né? Mas eu vou dar um exemplo, assim, de uma ação que a gente fez com a Johnson Johnson num congresso médico de uma linha de lentes de contato da Johnson, Boa. né? A gente ficou responsável por 2 workshops, né, sensorial. Um que era, de fato, da estimulação visual e cognitiva. Então, a gente pegou vários exercícios ali com várias tecnologias, desde tela touch até tecnologias mais low-techs ali, de materiais pedagógicos para treinamento de reação e etc. E a gente também fez um workshop de futebol de cegos. Então trouxemos a galera da Devip aqui de Ribeirão, convidamos uns profissionais de lá, levamos e fizemos o pessoal vivenciar o que é o futebol sem enxergar, né? Que é algo extremamente interessante. E, cara, a percepção dos participantes de se colocarem num lugar de desconforto, mas gerou uma questão de, uau, calma, peraí, isso, de afetar mesmo, assim, né? Então isso foi uma questão que é interessante, né? E aí a questão é que a gente foi só evoluindo isso, né? Na verdade a gente começou, faltou essa contextualização, né? A gente começou com numa oficina pontual, de repente a percepção, pô,
que Funcionou. pô, essa galera que comentou demais, ampliou depois para mais, e a tendência é que nas próximas a gente amplie ainda mais essas vivências, né? E aí é trazer esse afeto, o que a gente estava querendo trazer era mobilizações, né? Então se a gente faz só por fazer, sem dar um plano de fundo, sem gerar significado, às vezes é ruim. Então assim, eu percebo muitas vezes que a gente propõe boas ações, mas que a gente espera que o indivíduo atribua os significados, né? E a gente não conduz tanto isso. A gente pode tendenciar um pouco mais essa significação, sabe? A gente pode costurar as nossas ações para que elas sejam dentro de um contexto um pouco maior, e aí a pessoa saia de lá, de fato, extraindo o significado. Aí extrai esse afeto, aí eu tenho um envolvimento maior, posso ter um engajamento maior, posso ter venda maior. Mas a questão é que eu gero essa questão de significação. Porque se eu tenho um médico que chega lá para uma oficina e fala, pô, vou chutar a bola vendado, ah, não. Qual é o contexto? Pra Qual que é a que eu vou fazer história por isso? trás disso? Por que que eu tô fazendo isso? O que tá por trás? Qual que é o valor que eu consigo tirar dessa experiência? Mas se eu tenho essa narrativa, é interessante. Eu vou fazer uma carta pra mim mesmo. Como que eu gero significado pra eu gerar movimento? Tô trazendo um comportamento, ação. A pessoa vai ter que reservar uma parte do tempo dela pra fazer isso. Se eu não gero esse significado pra ela, se eu não traz uma narrativa que fala, cara, vou fazer, né? Aí acho que, né, a gente tem uma ação menos eficiente aí. E aí metrificar isso, putz, vamos pensar. Né? O NPS não tem como a gente abrir mão, no final das contas, vai ter que Sim. estar lá, né? Mas talvez de uma questão de até trazer uma qualidade melhor, inclusive, para esse tipo de material, né? Inclusive pegar quem sortear alguém ali para entender um pouco também como é que foi a experiência em si, né? Não só e postagens, hashtags, etc, é comportamento. Então, se a gente conseguir metrificar isso é uma coisa legal. Então tá lá, eu tenho vendas, mas eu tenho, pô, nas minhas redes sociais, quantas pessoas fizeram, não fizeram, quantas citações teve, como que isso movimentou as redes, né? Isso é métrica, e é uma métrica de vinda de comportamento. A pessoa pegou uma parte do do dia dela, para publicar, para fazer, para tirar, para escrever a legenda, para marcar os amigos. E isso é valioso. Isso é o tempo que a pessoa tá com a marca. Então eu preciso olhar para isso. Cara, isso daí também é difícil os times de comunicação de todo tamanho, PMG, empresas pequenas, médias, grandes, entender o poder da leitura do dado. Porque eu vejo que a gente tem relatórios, a gente lê uma série de informações, teve X curtidas ou X visualizações, vamos dizer, mas que comportamento eu estou medindo, o que está sendo imprimido nisso, e realmente eu fui efetivo nessa campanha, se a gente bota essa ótica sua, cara, a leitura muda, porque o jeito que eu estou avaliando essa informação e o resultado que eu tô tirando dela é diferente. Então, cara, dá para trazer bastante da neurociência. Já tem, né, muita coisa dentro da comunicação. Sim, total. Mas dá pra gente trazer mais aparente para uma linguagem talvez até mais simples que eu não vejo o mercado usando. E muitas vezes a gente tá falando, quando fala de comportamento, assim, tem alguns call to actions, assim, que eles vão gerar essa métrica mesmo, né? Então, algumas coisas que eu tenha pressione aqui, eu preencha aqui, eu faça aqui, que eu consigo ver o tempo que a pessoa se dedicou àquilo. Então, às vezes, pegar umas ações que talvez esse convite vá dando essas métricas, né? O que você está convidando como que você está convidando a pessoa para interagir com você? É só através de uma curtida? Né? Se você traz uma ação promocional extra, né? Então, o que pode ser um brinde bacana? E se você vai ter esse brinde se você fizer também determinada ação, né? Tem muita questão de comportamento em termos de analítico mesmo, né? Estímulo, resposta, consequência, reforço positivo, né? Então, o que eu consigo dar para isso, para beneficiar esse indivíduo? Isso tem muita coisa, né? Isso está muito bem estabelecido. Mas às vezes a gente está esquecendo de alguns processos que são motivações mais básicas. Eu trazer uma consequência positiva para a pessoa a partir de um comportamento é a base da psicologia comportamental, né? É assim que a gente começa a ensinar os ratinhos no laboratório a se comportar até a gente entender o comportamento social, né? Então,
às vezes a gente esquece de algumas bases, né? Eu sempre tento fazer um exercício de voltar às bases. Quando eu tô com dificuldade de resolver o problema, eu tento ir lá pra base, né? Qual que é a base? Qual que é o core? Qual que é a célula desse problema, né? Uhum. Tô com um problema de uma questão ali, mas calma, onde está a base? Deixa eu voltar às bases. As bases é o que o nome diz, tá no topo, na base da pirâmide ali, né? Eu tô tentando resolver um problema aqui, mas se eu esquecer da base, cara, eu vou estar errando. Então, às vezes, eu acho que a gente esquece das bases, a gente tenta tanto inovar que a gente quer olhar, Ah, às vezes, não, a gente tem que ter a base consolidada. Pra gente inovar, a gente precisa ter a base consolidada. Então, concordo. às vezes, volta às bases, acho que faz bem. Muito bom, cara, muito bom. E, pô, pra gente seguir aqui pro finalzinho da nossa conversa, como que você vê a evolução das conexões humanas nos próximos anos? A gente tá sendo impactado de formas nunca antes vistas. Mídia social foi uma coisa que mudou muito a nossa relação como ser humano. Inteligência artificial, robótica, automação. Cara, e aí? O que vocês estão estudando? O que vocês estão enxergando? Cara, é uma questão que pode ser, de fato, um problema, né? Na verdade, já está sendo muitas vezes, né? Isso, né? Então, a falta do convívio, às vezes social mesmo, né? A política agora, a gente teve que chegar num nível de política de barrar o celular nas escolas, né? E proibir. Eu achei é uma questão que, óbvio, vai ter gente que vai concordar, gente que vai discordar, mas eu mais proponho uma reflexão de, olha, a gente precisou fazer isso. A gente precisou criar uma regra, sabe? Para que isso fosse, não atrapalhasse, porque estava atrapalhando, né, no final das Uhum, contas, sim. né? Então, eu acho que a gente vai ter que ficar cada vez mais atento às repercussões disso, né? Da gente ter um mundo digital imersivo, as pessoas estão querendo imersão cada vez mais, né? Eu acho que a gente teve, numa época atrás, um boom de discussões sobre metaverso, que hoje está menor, se estabilizou, né? Mas isso é uma questão, cara. No final das contas, a gente está aqui numa sociedade que a gente tem vários problemas de várias ordens, econômicas, políticas, sociais, e que são coisas que estão vindo de resquícios de muito tempo atrás, ainda se perpetuando, né? Então a gente tem pessoas, milhares, milhões de pessoas sem saneamento básico, e a gente do outro lado, tem discussões de carro voador, né? E protótipos para isso já, né? Então é uma coisa que é muito, né? Cara, mobilizante mesmo, assim, eu fico assustado com essas evoluções. A gente tem problemas tão básicos e com soluções tão avançadas de altas tecnologias que são incríveis. É incrível, né, cara? Você, Incrível. você manipular Caramba. um agente de IA e você usar bem a inteligência artificial, cara, é uma parada que você fala, meu, como assim? Né? Eu, por mais que esteja na tecnologia, eu tive que aprender coisas de desenvolvimento, aprender, né? Estou dentro de promover essas tecnologias, né? A gente fez um aplicativo de realidade virtual, né? A gente criou uma realidade virtual, um ambiente de imersão, né? Mas eu ainda me impressiono com esses avanços, né? E eu acho que isso vai ter impactos muito importantes nas relações de trabalho e nas relações sociais em si, né? E a gente precisa cuidar disso. Então, a gente está com muita fonte de distração, né? Muita fonte de distração. E a gente está num lugar que, assim, né? Tá vendendo que a gente precisa dar conta de tudo isso, a gente tem que estar no digital, a gente tem que fazer. E, cara, eu acho que não é o lugar que a gente precisa concentrar nossa energia quando a gente está falando de relações humanas. Acho que aí, é por isso que eu acho que os eventos, por exemplo, quando você tem um evento, você sentiu isso na pandemia, né? Vocês ficaram craques nos eventos digitais ali, vocês, né, Verdade. foram coisas incríveis que vocês realizaram nesse período, mas eu tenho certeza que a entrega do presencial Ah, nem nem se compara, compara, cara. Nem né? compara. Nem se compara, né? Vocês fizeram um trabalho, eu lembro, incrível, né? Dentro dos eventos ali, cara, cenários e comunicação e aproveitando os recursos da tecnologia para isso. Mas essa ocitocina que eu disse, né? Não gera ocitocina uma chamada via Zoom, né? Não gera esse vínculo, né? E eu acho que a gente perde muito disso. Então, quando a gente tá lá, a gente tá, mas não tá. Tá num lugar, mas não tá. Nossa cabeça tá em outro lugar. Isso pra mim, a longo prazo, isso vai adoecendo, sabe? A gente vai ficando mais Concordo. doente, né? Então,
se estamos ali, que estejamos ali. E assim, é difícil, né? Eu me cobro disso, eu às vezes falho nisso demais. Vejo, e eu tenho evidências disso, desde da minha mulher até os meus filhos que me indicam que, você não tá aqui, você não tá Presta aqui. atenção. Você tá com a cabeça em outro lugar. Eu falo, caramba, espera, né? Fui fazer yoga, cara. E eu comecei a falar, não, minha cabeça, Você não conseguiu eu não concentrar. conseguia na parte, eu falava, não, eu preciso desse lugar, eu preciso voltar aqui. Eu tinha uma restrição, não. Eu preciso estar aqui porque eu preciso treinar isso. Eu preciso desenvolver isso. Não é uma coisa que é quando eu quiser. Não, você precisa se expor e treinar o seu cérebro a estar no lugar que o seu corpo está. Isso não é algo que é espontâneo e eu faço isso a hora que eu quiser. Não, você precisa treinar isso. Você precisa estar estimulando e trazendo isso para sua consciência. Porque hoje a gente tem tanto estímulo que se a gente deixar isso sem ser consciente, a gente vai embora. E aí você vai estar lá com uma audiência, um monte de gente na sua palestra, com cabeça em outro lugar. E aí? Né? Como é que faz? A gente vai ter que colocar, deixe seu celular na entrada e pegue na saída? Vai ser essa a estratégia? É isso que a gente vai precisar fazer? Né? Boa pergunta, cara. Uma boa pergunta. Muito bom, cara. E pra gente fechar, eu gosto de trazer também, do mesmo jeito que eu faço a abertura, a gente pensar um pouquinho no, como você marca. E agora, qual é a memória que te marcou profundamente? Qual que é a memória? E que influencia ainda como você toca seus negócios, como você faz suas reuniões, toma suas decisões e vive sua vida. Cara, fora o nascimento dos meus filhos, né? Tenho gêmeos e uma de 6 anos, né? Então foram 2 partos ali que, de fato, muda muito a vida, né? E tem que mudar mesmo, né? Acho que fora essas sensações, né, incríveis, tem uma memória que é interessante. Eu fui do projeto Rondon, que era um projeto do Ministério da Segurança, né, da Defesa, e a gente não sei nem se ele está rodando atualmente. Eu preciso ir atrás dessa informação. Mas a gente fazia expedições, né, pelo interior do Brasil aí, com grupos universitários capitaneados por um professor, e levando para a comunidade muita atividade, workshop, palestra, orientação, atendimentos ali. E eu fui em 2012 para o interior de Tocantins, numa cidade de 6 mil habitantes, Aparecida do Rio Negro, com uma equipe da USP aqui de Ribeirão e com uma equipe da Universidade Tecnológica lá do Paraná, lá de Medianeira, lá perto de Foz. E, cara, foram 14, 15 dias ali de muito envolvimento com a comunidade, né? E eu percebia que tinha gente ali que se apropriava disso, que curtia o que a gente estava levando, né? Então era aquela coisa, né? A pessoa com um monte de sabedoria popular, numa vida de anos e anos ali no campo, né? Naquela realidade, aí vem um moleque branco. Moleque, né? Moleque branco. Muito jovem. De classe média, estudante de uma universidade, né? Vai falar para a pessoa o que ela precisa fazer? Quem que é você? Você veio aqui na minha terra, né? Então a chance de um lugar também de humildade, de trabalhar isso, não chegar e falar assim, eu sou detentor do conhecimento, eu sei e tô vindo aqui falar com você que não sabe. E aí quando a gente chega e a gente vê uma realidade dessa e fala assim, opa, cara, pera lá, desce do degrau aqui e se conecta de fato com essas pessoas, entende, escuta essas pessoas. Eu cheguei e falei assim, eu acho que eu sei qual que é a sacada do Projeto Rondon. O Projeto Rondon, o impacto que eu gerei para essas pessoas em 2 semanas de expedição, eu não sei se foi muito grande, mas o impacto em mim desses 14 dias, aí é outra coisa. E aí quando eu vejo que você tem lá milhares ali de estudantes que fizeram isso e puderam ter a possibilidade de se transformar por uma experiência dessa, aí eu falo, esse é o valor desse projeto. É atender, é orientar, mas o impacto, não sei qual que vai ser. Mas nessa galera que tá voltando, isso sim pode gerar.
Então eu tenho memórias muito importantes desses 14 dias, né, que eu tive lá. Então, acho que essa é uma questão que é legal, assim, porque isso mobilizou muita coisa em mim, assim, né, de pensar mesmo de como que eu tô comunicando, o que eu tô falando, de como que as pessoas estão ali, como que eu tenho que entender o outro antes de falar o que eu sei, que eu acho, como que as coisas devem ser. Então, acho que isso mostra coisas que repercutem na vida profissional e pessoal, com certeza. Muito bom. Obrigado por compartilhar isso e, pô, fica até arrepiado, cara. Eu imagino, não fiz, não participei, mas imagino a sensação e esse impacto que causou ali na sua vida, cara. A percepção de realidade, né? Total. Cara, meu mundinho é tão pequeno, né, cara? Quanta coisa que eu não conheço. Pois é. Então, imagina ali a cabeça, pô, 15 anos atrás, tá? O que passou ali? Então, muito bom. Meu amigo, deixar o espaço para você passar os arrobas, os LinkedIns, os sites, onde a galera encontra Sensorial, você e todos os projetos que você toca. Legal. Meu perfil no Instagram, @vitor.cavalari. E o Sensorial Life, sensorial.life. Se vocês pesquisarem lá Sensorial Life, vai estar lá o Instagram da Sensorial com tudo que a gente tem feito. Lá no Instagram, bastante comunicação, principalmente da saúde e esporte. Mas o LinkedIn também, bastante coisa relacionada ao que a gente tem feito no mundo corporativo. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais da neurociência aplicada, né, isso é o nosso posicionamento hoje. A gente está falando de neurociência aplicada, e aí seguindo nessas diferentes verticais, mas sempre buscando a mesma racional, né? A gente conseguir medir, e a partir da medição, elaborar aquilo que é intervenção, e depois a gente ir monitorando esses progressos. Então a gente brinca que dentro do nosso trabalho no corporativo, na indústria, a gente não vai ter um produto de prateleira, né? Mas uma metodologia bem estabelecida. E aí os caminhos que a gente vai decidir para aplicação dessa metodologia, a gente vai entender quais são os limites e possibilidades da operação, os objetivos da empresa, porque de fato são realidades muito diferentes. Eu estou falando de uma variedade grande operacional, de público, de tempo disponível, então a gente tem que se ajustar, né? E a flexibilidade é importante nisso, mas com uma espinha dorsal comum, que a gente não pode abrir mão, porque se a gente abre mão dessa espinha dorsal, a gente está abrindo mão do método que inclusive trouxe pra gente a possibilidade de fazer inclusive essas medidas, esses protocolos. Então a gente não pode não ser fiel a isso, né? Mas a gente entender que a gente consegue se adaptar a diferentes realidades. Muito bom, cara. Obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento aqui passado para a galera. Espero que todos vocês entrem em contato. Quem tem algum problema que não sabe como resolver, cara, eu garanto que o Vitor vai resolver, vai pesquisar, vai entrar no seu negócio e vai desenvolver algum produto, alguma entrega hiper personalizada que vai melhorar a performance, vai reduzir o risco, ou vai trazer algum conteúdo, alguma palestra, alguma coisa diferente que vai modificar o dia a dia da sua empresa, do seu time, do seu clube, né? Então temos muitas soluções aqui para trabalhar, então é um prazer ter você aqui. E as nossas redes também, a gente não pode deixar de falar, o @como você marca, que é aqui o do nosso podcast, onde a gente solta semanalmente os nossos episódios, e o da agência, fito.ag, onde a gente mostra os nossos cases, os nossos eventos, os bastidores. No LinkedIn também tem muita coisa lá que a gente publica. E o meu @rovitor, que eu tenho falado mais para o mercado de eventos, realmente, para donos de agências de eventos, que em breve vai estar no ar aqui o meu programa de educação executiva, onde eu espero poder capacitar e melhorar ainda mais o nosso mercado. E é isso, gente. Para quem curtiu, acompanha aqui os nossos episódios, segue, dá o compartilhamento, manda aí para os colegas, para os amigos, para a família, para o chefe, enfim, para todo mundo que possa apreciar e aprender um pouco com o que foi falado hoje. E até o próximo episódio.